Juízes 2:7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Josué, que sucedeu a Moisés e foi aquele que liderou o povo para entrar na terra prometida. Enquanto Josué viveu, o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué. E lemos no livro anterior, no livro de Josué, que Josué antes de morrer, lembrou o povo de Israel de tudo o que Deus tinha feito por eles. Josué 24:3 nós lemos: Eu, porém, Deus a falar, eu, porém, tomei o vosso pai Abraão de além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe a Isaque. Foi Deus que tomou Abraão, mesmo antes de Abraão conhecer a Deus. E mais à frente nós lemos Josué dizer ao povo que Deus enviou Moisés e Arão. Foi Deus que enviou Moisés e Arão para ferir o Egito, segundo o que fiz no meio dele. Segundo o que fiz, Deus fez no meio do Egito. E depois vos tirei de lá, e tirando eu os vossos pais do Egito, viestes ao mar. E os egípcios perseguiram os vossos pais com carros e com cavaleiros até ao mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que Deus pôs uma escuridão entre vós e os egípcios. E Deus trouxe o mar sobre ele e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitaste no meio do deserto muitos dias. Então eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam de além do Jordão, e os quais pelejaram contra vós. Porém, os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Foi Deus que fez tudo isto. E mais ainda, porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos ele, vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os girazeus, os heveus e os jebuseus, porém os dei na vossa mão. E enviei-vos, pois, diante de vós, que os expeliram diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitaste nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Foi Deus que fez todas estas coisas. Foi Deus que livrou o povo do Egito, livrou o povo de Balaão. Foi Deus que deu na mão dos israelitas os 7 povos que habitavam em Canaã. Foi Deus que os expulsou, e não com a espada de Israel, nem com o arco de Israel, mas foi Deus que fez isso. Foi Deus que deu a terra aos israelitas. Terra que eles não fizeram nada e habitaram nelas, comeram das vinhas e dos olivais que não plantaram, que não fizeram para as ter. Antes de morrer, Josué lembra ao povo que foi Deus que fez todas estas coisas. Foi Deus que os tirou do Egito. Foi Deus que chamou Abraão. Foi Deus que fez todas as coisas. E quando Josué morreu, os que ainda viram que foi o Senhor que fez tudo, aqueles que viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel, enquanto estes anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, estes que viram que Deus tinha feito todas as coisas enquanto eles eram vivos, o povo serviu ao Senhor. Mas quando a geração que não viu o que o Senhor fez chegou ao poder, Deus foi esquecido e começaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Ou seja, começaram eles a fazer, esquecendo-se que era o Senhor que fazia todas as coisas. Lemos isso em Juízes 2, 8-13. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, sepultaram-no no termo da sua idade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gás.
E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor. Serviram os Balaíns e deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após de outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. Encurvaram-se a eles e provocaram ao Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Esta geração que não viu que Deus tinha feito todas as coisas, começou a fazer pelas suas mãos, e o que fez foi deixar o Senhor e servir os Balaíns, servir os outros deuses. E como consequência disso, nós lemos no verso 14, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e mais uma vez o Senhor fez algo, os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Assim, o que Deus passou a fazer, porque é Ele que faz todas as coisas, Deus passou a fazer algo terrível, passou a lutar contra eles. Não foram os seus inimigos. Foi o próprio Deus que os deu nas mãos dos roubadores e os roubaram, os entregou nas mãos dos seus inimigos. Foi o próprio Deus que lutou contra eles. Exatamente para que eles se lembrassem, para que eles interiorizassem que é Deus que faz todas as coisas. O grande ídolo dos nossos dias é o eu, o ser eu que faço, que consigo. Se Deus me ajudar, eu até lhe dedico algum tempo, algum dinheiro para lhe agradecer. Mas nunca admito, nunca creio, nunca vivo em função de ser Deus que faz tudo. Eu só faço porque Ele faz primeiro. Como os filhos de Israel serviram os ídolos, hoje o grande ídolo é o eu. Mas se eu entendo que é Deus que faz todas as coisas em primeiro lugar, se eu entendo isso e nunca me esqueço disso, então eu estou dentro da vontade de Deus e faço muito mais do que faria se o meu pensamento fosse o contrário. Isto é, eu tenho que fazer, pois Deus não vai fazer se eu não fizer primeiro. Se esse for o meu pensamento, vou fazer muito menos do que saber, pensar, admitir, crer que é Deus que faz todas as coisas primeiro. Deus nos chama para crermos que Ele faz. E quando cremos nele, que é Ele que faz, que tudo está nas suas mãos, debaixo do seu controle, quando cremos nisso, quando cremos em Jesus que conquistou todas as coisas, que faz todas as coisas, então nos entregamos totalmente nas suas mãos e passamos a fazer muito mais. Passamos a fazer o que muitas vezes para nós era o impossível.